Você vai chegar no Epcot, ver aquela bola gigante na sua frente e pensar, tá, mas o que é esse parque afinal? Porque o Epcot é o parque mais mal compreendido de Orlando e ao mesmo tempo um dos mais incríveis, se você souber o que fazer dentro dele. Nesse vídeo eu vou cobrir absolutamente tudo, todas as atrações, todos os shows, todos os encontros com personagens e dicas de estratégia e segredos que você provavelmente não sabia. Então já anota, salva e manda esse vídeo pro grupo da família. Esse vídeo vai poupar horas de pesquisa. E fica até o final, porque a experiência noturna desse parque é simplesmente incrível e você vai querer aproveitar do jeito certo. Se esse conteúdo te ajuda, já deixe seu like aqui embaixo. Parece pouco, mas faz uma diferença enorme pro canal continuar crescendo e trazendo vídeo pra vocês. Se inscreve também e manda esse vídeo pra família que vai com você na viagem. Combinado? Então bora pro vídeo. Ah, só mais uma coisa, antes de você entrar no parque de verdade, se você quer alguém do seu lado em tempo real, te acompanhando o dia inteiro no seu dia de parque, avisando qual fila está curta, qual light lane usar agora, agendando sua light lane e agendando seus restaurantes, é só clicar no link aqui da descrição e falar com a nossa equipe. Esse é o serviço de guia online da Turismo na Flórida. A gente ajudou centenas de famílias a aproveitar o parque sem estresse. O número tá aqui na descrição, é só chamar e aproveitar a sua viagem. Agora sim, bora pro Epcot. Deixa eu dar um esclarecimento pra você, que vai mudar totalmente o jeito que você vê esse parque. Nos anos 60, o Walt Disney estava cansado de ver as cidades americanas crescendo de forma totalmente caótica. Congestionamento, poluição, falta de planejamento, todos esses eram problemas gigantescos na época. E ele teve uma ideia que pra época parecia ficção científica, criar uma cidade futurista totalmente do zero. Mas ó, a ideia não era um parque, era uma cidade real, onde 20 mil pessoas morariam de verdade, com transportes subterrâneos, área climatizada e tecnologia de ponta em cada casa. Tudo planejado e tudo funcionando. Uma cidade que seria modelo para o mundo inteiro. E ele chamou esse projeto de Epcot, ou Experimental Prototype Community of Tomorrow. E ele escolheu a Flórida porque ele precisava de espaço. Mas olha só, muito espaço. Ele comprou uma área do tamanho de São Francisco, praticamente em segredo, para que ninguém inflacionasse o preço e ele pagasse muito mais caro, né? O problema foi que o Walt Disney morreu em dezembro de 1966, antes de dar um único passo na construção da cidade. E sem o Walt, a cidade nunca foi pra frente. O que sobrou foi esse terreno gigantesco na Flórida, o nome Epcot e uma missão de transformar em algo futurista. E a solução que a família Disney encontrou foi transformar essa ideia num parque temático. Não uma cidade para se viver, mas um lugar para visitar, onde tecnologia e inovação se encontrassem, misturando culturas do mundo inteiro. O Epcot abriu então em outubro de 1982, pouquinho mais de 10 anos depois do Magic Kingdom. E desde então passou por décadas de transformação, até o parque que conhecemos hoje. E aquela bola gigante ali, ela não é só decoração não, viu? Ela é a Spaceship Earth, mas calma que a gente vai visitar ela daqui a pouco. Mas ela é o símbolo de tudo aquilo que o Walt Disney queria construir com o Epcot, que o futuro é construído pelo ser humano, e quando a humanidade colabora, consegue coisas incríveis. Eu te garanto que agora você vai olhar pro parque de um jeito diferente. O Epcot não é um parque das montanhas russas, que te deixam com o coração na garganta. Não é onde a criançada fica correndo de um lado pro outro com uma adrenalina absurda. Mas também, e o mais importante, não é aquele parque que os adultos ficam só aguentando, esperando o próximo dia de parque. Muita gente tem esse preconceito, ele é real, mas é totalmente falso. O Epcot de 2026 é simplesmente o parque mais completo em termos de experiência. Ele tem atrações incríveis, shows de dar arrepio e comidas do mundo inteiro, encontro com personagens únicos e um show noturno que, na opinião de muita gente, inclusive a minha, compete bastante com o Happily Ever After do Magic Kingdom. E olha que esse show é muito bom. O parque é dividido em 4 grandes áreas. E logo na entrada, depois daquela bola gigante, você já tem 2 áreas. O World Discovery, que é o lado da ciência, tecnologia e espaço, e o World Nature, que é focado mais em natureza e sustentabilidade. No meio fica o World Celebration, que é a área de entretenimento e encontros com personagens. E no fundo, em volta de um lago gigantesco, tem o World Showcase, onde 11 países do mundo convivem lado a lado, numa caminhada de um pouco menos de 2 km. Parece muito? E é mesmo, mas é muita coisa boa, eu te prometo. E a gente vai cobrir tudo, com calma. Antes de cruzar aquela entrada, você precisa decidir algumas coisas. A primeira decisão é o Light Lane. Em 2026, o Epcot usa o sistema de Light Lane Multipass para a maioria das atrações, e mais o sistema de Light Lane individual para as atrações mais concorridas. A atração mais disputada do parque é o Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, que a gente vai falar dela daqui a pouco, então calma aí. E ela pode ter fila de mais de 90 minutos, dependendo da época do ano. Se você tiver uma Light Lane individual para ela, use logo no começo do parque. Essa é a decisão mais inteligente que você pode tomar no Epcot. A segunda coisa é que se você está hospedado no hotel da Disney, você tem o Early Entry, ou seja, você pode entrar no parque 30 minutos antes da abertura oficial, e pode usar esse tempo, é claro, para ir direto para Guardiões. Confie em mim, esses 30 minutos valem ouro, e pode significar a diferença de esperar 15 minutos ou 1h30 na mesma atração. Se você não está no hotel da Disney, sem problemas, mas chegue 30 a 40 minutos antes da entrada oficial. A entrada do Epcot é infinitamente mais tranquila que a do Magic Kingdom, mas não subestime o caminho
caminho do estacionamento até a entrada do parque, principalmente no verão, porque aí tá muito calor e muito cheio. Vamos começar pelo World Discovery, aqui ficam as atrações mais intensas do parque. Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, essa é a atração número 1 do Epcot em 2026. Ponto. Se você pudesse fazer só uma coisa no parque, que seja Guardiões. A Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind é uma montanha-russa indoor reversa, ou seja, você dispara para trás no lançamento inicial. Mas antes de entrar na própria atração, você passa por uma área de espera que já é uma experiência própria. E aqui onde Epcot e o Universo Marvel se encontram de um jeito muito criativo. A história começa assim: o Epcot recebe uma exposição especial do planeta Xandar, que é um dos mundos do Guardiões da Galáxia. E a Tropa Nova apresenta a exposição, que explica que Xandar e a Terra nasceram no mesmo momento, o Big Bang. Ou seja, estamos conectados desde o início do universo. Aí dá tudo errado. Um celestial chega e decide usar o gerador cósmico de Xandar para reescrever a história e apagar a humanidade. E é nesse momento que os Guardiões da Galáxia chegam. O Senhor das Estrelas, Gamora, Groot, Drax e Rocket, todos em uma missão de emergência para conter esse celestial e salvar a Terra. Você e sua família são evacuados em uma nave que os Guardiões reprogramam às pressas. E do nada você está dentro da nave, com música alta tocando enquanto o lançamento começa. O que diferencia essa atração de qualquer outra da Disney é que os assentos giram acompanhando a ação, ou seja, se alguma coisa aconteceu à sua direita, o carrinho vira para a direita. Se alguma coisa aconteceu para a esquerda, ele vira para a esquerda. O resultado é uma imersão simplesmente inacreditável, muito maior do que você espera em um circuito fechado, que aliás é muito longo, então vale ressaltar isso. Uma das maiores experiências indoor do mundo e uma das melhores também. A altura mínima é de 107 centímetros, então crianças muito pequenas vão ficar de fora dessa. Mas para quem tem 8 ou 9 anos e não tem medo de velocidade nem de adrenalina, é absolutamente imperdível. Na minha opinião, é a melhor montanha-russa que a Disney já fez. Os adultos saem da atração querendo entrar de novo. E eu já vi família fazendo 2 vezes seguidas, mesmo com a fila de 90 minutos. É nesse nível. Uma dica pra você que não tem Light Lane. Se você não tiver, essa é a primeira parada do dia. Sem discussão, sem nada. Vai direto pra lá. Test Track. Logo ao lado da Guardiões, ainda no World Discovery, fica o Test Track. A atração reabriu em julho de 2025, com uma forma totalmente nova. Inspirada no World of Motion, o passeio original que ficava nesse mesmo espaço dos anos 80 e 90. Para os pais e avós que visitavam a Disney nessa época, já é uma onda de nostalgia antes mesmo de sentar. A experiência coloca você num protótipo de veículo que passa por diferentes ambientes de teste, floresta, cidade futurista e, por fim, o carro sai para um circuito externo no prédio e acelera a mais de 100 km por hora. E isso é pra valer, não é projeção ou simulação. Você sente o vento e a velocidade de verdade. Vou te contar, ela não tem uma história tão eletrizante quanto a Guardiões, mas a adrenalina dela vira uma das favoritas das crianças. Até porque elas não podem dirigir, né? A altura mínima é de 102 centímetros e a fila é mais comportada que a da Guardiões, então você pode fazer logo em seguida. Mission Space. Essa aqui merece uma explicação com calma, porque tem duas versões totalmente diferentes uma da outra. E escolher errada pode transformar a sua aventura espacial em algo nada especial. Gostou da piada, né? A versão laranja é a versão mais intensa. Você entra numa cápsula com outros 3 membros da sua tripulação e assume uma função específica e parte para uma missão de pouso em Marte. O simulador usa centrifugação real para simular a gravidade de uma viagem espacial. E a cápsula gira de verdade, e o efeito sobre o seu corpo é bastante intenso. A sensação de peso é real sobre o seu peito, e não é recomendado para pessoas com pressão alta ou problemas cardíacos, ou até aquela pessoa com estômago fraco. A versão verde é a versão mais família, é a mesma cabine, mesma experiência visual, mas sem a centrifugação. Você orbita a Terra em vez de ir para Marte, e a sensação de velocidade ainda está lá, mas sem o efeito físico de rotação. A minha dica, se toda a sua família tem um estômago forte, vai na laranja, ela vale muito a pena. Mas se você tiver criança pequena ou alguém que enjoa fácil no carro, vai na verde e curte sem preocupação nenhuma. Não tem versão superior ou inferior, são só duas experiências totalmente diferentes para dois públicos totalmente diferentes. A altura mínima para as duas é 102 centímetros. Spaceship Earth. E aqui chegamos no ícone absoluto do Epcot. A Spaceship Earth é aquela bola de golfe gigantesca de 55 metros. E ela não tá ali só pra foto, eu te falei, você pode entrar nela. A atração leva você numa jornada suave pelo tempo, mostrando a evolução da comunicação humana, das pinturas nas cavernas até o surgimento da internet. É sentado sem sustos e sem altura mínima, com narração em diversos idiomas disponíveis. A viagem dura cerca de 15 minutos e é uma das experiências mais charmosas do parque. Ela não é uma atração de adrenalina, mas ela tem um ponto especial que é difícil explicar sem você ter experimentado. Já falei que a Disney tem uma habilidade única em criar atmosferas, e por dentro da bola isso fica muito claro. O teto cheio de estrelas quando você está no ponto mais alto é um dos pontos mais bonitos do parque. Agora indo para o outro lado nós chegamos no World Nature, e uma das atrações mais amadas de lá acabou de ganhar uma novidade. Em maio de 2021
2026, o Soarin' abriu com o nome Soarin' Across America, em celebração ao aniversário de 250 anos dos Estados Unidos. E o filme novo é de tirar o fôlego. Você senta numa cadeira que sobe com uma asa delta gigante, e na sua frente uma tela enorme, em formato esférico, coloca você sobrevoando os cenários mais bonitos do território americano. E os efeitos físicos acompanham tudo. Quando você sobrevoa algo, você sente o vento, o calor, o cheiro e muito mais. Essa combinação visual de cheiro, vento e temperatura cria um nível de imersão que impressiona na primeira vez e continua impressionando na 10ª. É um dos poucos passeios do Walt Disney World que agrada absolutamente todo mundo do mesmo jeito. Crianças de 10 anos até o vovô de 70. Todo mundo sai sorrindo. E a altura mínima é de 102 centímetros. Ó, deixa eu te contar, a fila dessa atração pode aumentar um pouco nos horários de pico. Vale muito a pena o Light Lane pra ela. Mas se você não tiver, tente ir o mais cedo possível. Living with the Land. Tá, agora eu preciso que você abra sua mente antes de escutar o que vem a seguir. O Living with the Land é um dos passeios mais subestimados de todo o Walt Disney World. É um passeio de barco tranquilo pelos laboratórios de cultivo interno da Disney. E antes que você feche o vídeo achando que isso parece uma visita de escola, deixa eu explicar o que você vai encontrar lá dentro. A Disney cultiva frutas, legumes e peixes dentro do parque, usando técnicas altamente avançadas. Tem plantas crescendo sem solo, numa técnica chamada hidropônia. Tem tomates crescendo em formato de árvore, literalmente uma árvore de tomates. Tem tanques de peixes e camarões criados em sistemas controlados, e parte do que é cultivado ali vai parar dentro dos restaurantes do próprio parque. Para as crianças pequenas que nunca viram como os alimentos crescem é encantador, e para adultos com curiosidades em sustentabilidade é genuinamente interessante. E para quem está com os pés doendo depois de horas andando, nossa, é uma benção. Você sente e o ambiente é coberto, tem ar-condicionado e o passeio dura 14 minutos. A fila raramente passa dos 20, e você pode encaixar em qualquer momento. Ainda no World Nature tem duas experiências totalmente diferentes uma da outra, e as duas valem muito a visita. A primeira é o The Seas with Nemo and Friends, um passeio de barco dentro de uma concha gigante que leva você pelo mundo submarino de Procurando Nemo. Você acompanha Nemo, a Dory e o Marlin e outros personagens enquanto eles percorrem os corais. E ao final do passeio você chega no grande aquário real do pavilhão, com peixes, raias e outros animais marinhos de verdade. É uma transição muito bem feita, do mundo animado para o mundo real, sem altura mínima, sem emoção forte, perfeita para qualquer idade. A segunda experiência é o Turtle Talk with Crush, e essa é uma das mais surpreendentes do parque inteiro para quem não conhece. Crush, a tartaruga surfista de Procurando Nemo, aparece numa tela subaquática e conversa em tempo real com o público. Responde perguntas, faz piada, reage a coisas que crianças falam e olham direto no olho de cada uma. E a tecnologia usada é tão convincente que durante os primeiros minutos você genuinamente esquece que está olhando para uma animação. O show dura cerca de 15 minutos, é totalmente improvisado, então nunca é igual de uma vez para outra. Para as crianças fãs de Nemo e Dory, é um momento que elas não esquecem. E para os adultos chatos que ficam parados no fundo, achando que isso é coisa de criança, observe a reação das crianças. Eu te garanto que você vai rir mesmo você não querendo. Journey of Water, inspirado em Moana. Essa é a experiência mais diferente do parque inteiro e vale muito você saber antes de você entrar. O Journey of Water não é uma ride tradicional, é um percurso de caminhada ao ar livre, inspirada no filme Moana, com esculturas dos personagens esculpidas nas rochas ao longo do caminho. E ao longo da trilha tem fontes interativas, jatos de água e cascatas que os visitantes podem ativar e explorar livremente. Não tem fila, não tem hora marcada, é livre, você entra e vai no seu ritmo. Para crianças entre 2 a 8 anos é impossível sair de lá. Eles ficam correndo de fonte em fonte, ativando e se molhando mesmo sem querer. E os adultos aproveitam uma caminhada bonita em um lugar perfeito para tirar foto. Deixa eu te dar uma dica, suas crianças muito provavelmente não, é certeza que elas vão se molhar, então leva uma roupa essa. No centro do Epcot fica alguns encontros com personagens e algumas outras atrações. Disney e Pixar Short Film Festival. O Short Film Festival é um show 4D com 3 curta-metragens da Pixar. A experiência inclui efeitos físicos sincronizados com o que acontece na tela. É coberto, tem ar-condicionado e dura cerca de 20 minutos. É a pedida perfeita para aquele momento quente do dia. Sabe quando o sol tá bem pesado e você precisa dar uma respirada? Então, é isso. E funciona bem para qualquer faixa etária. As crianças adoram os efeitos surpresas e os adultos adoram também ficar sentado relaxando no ar-condicionado. A fila raramente é longa. Ainda no World Celebration tem uma das atrações mais antigas e mais queridas pelos fãs do Epcot, Journey into Imagination with Figment. Figment é um dragãozinho roxo que existe no Epcot desde 1983 e até hoje é um dos personagens mais amados do parque, com uma fila de fãs que não aceita a ideia de tirar ele de lá. A atração é um passeio de Dark Ride de cerca de 6 minutos pelo Instituto da Imaginação, onde o Dr. Nigel tenta provar cientificamente como os 5 sentidos capturam a imaginação humana, mas o Figment não deixa. Ele entra em cena e bagunça
todos os laboratórios. E no final explode numa cena com dezenas de Figment cantando o tema do parque. É uma atração leve, divertida e sem altura mínima. A fila é quase sempre curta e muita gente nem sabe que essa atração existe. Ela não vai fazer seu coração acelerar, mas eu te garanto que você vai gostar. Depois da ride tem uma série de atrações e atividades que as crianças adoram ficar explorando. Você tem filhos fãs do Figment, que ele aparece em diversas lojas e produtos do parque. Dentro do Community Core Hall no World Celebration fica o Mickey and Friends, um espaço com ar-condicionado onde você encontra personagens clássicos da Disney. É coberto, organizado, tem light lane disponível e é um dos melhores pontos do parque para tirar aquela foto com personagens sem ficar em fila no sol. Uma dica, chega cedo, porque essa fila cresce bastante durante o dia. Agora chegamos na parte que torna o Epcot único no mundo. O World Showcase é uma experiência que não existe em nenhum outro parque temático com essa escala e com essa qualidade. São 11 países ao redor de um lago gigantesco, incluindo México, Noruega, China, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Japão, Marrocos, França, Reino Unido e Canadá. Cada pavilhão é construído com arquitetura autêntica. Tem restaurantes com comidas do país, lojas com produtos locais de verdade, entretenimento cultural, algumas atrações e um detalhe que pouca gente sabe: os cast members são contratados dos países de verdade. Ou seja, se você for para a Itália, tem um italiano lá. Se você for para o Japão, um japonês e assim por diante. Uma coisa importante sobre o World Showcase, você deve deixar ele mais para a parte da tarde, porque ele não é de tantas atrações assim, ele é mais de explorar. Ou seja, faz essas atrações na parte de baixo do parque e deixe o resto do dia para a parte de cima para você explorar com calma. É um programa que, se você deixar com espaço na sua agenda, vai te surpreender muito. E a minha dica de rota é para você começar no sentido anti-horário, ou seja, pelo México. Vai por mim, não tem sentido melhor. México. O pavilhão do México começa com uma pirâmide maia por fora, que já impressiona antes de você dar um passo lá para dentro. Lá dentro tem um mercado mexicano inteiro, ambientado como se fosse noite do lado de fora, com restaurantes, barracas e lojas que criam uma atmosfera completamente diferente de qualquer outro lugar do parque. A atração aqui é o Gran Fiesta Tour, um passeio de barco suave e tranquilo que acompanha o Pato Donald e os Três Cavalheiros numa turnê pelos pontos turísticos do México. Dura cerca de 7 minutos, não tem altura mínima e não tem emoções fortes, e a fila raramente é grande. Noruega. A Noruega é um dos pavilhões mais procurados do World Showcase, e o motivo é muito simples: Frozen. O Frozen Ever After passou por uma reforma que terminou em fevereiro de 2026, com animatrônicos de Anna, Elsa e Kristoff completamente renovados. O resultado é visualmente impressionante. A Elsa e detalhes são tão realistas que você olha duas vezes para ter certeza que é mesmo um animatrônico. A atração é um passeio de barco pelo mundo de Arendelle. Ela não tem nenhum susto, não tem uma descida muito forte. E a água é calma na maioria do tempo, mas tem cenários lindos, músicas do filme, e quando Let It Go começa a tocar, presta atenção em todas as crianças, é automático, todo mundo começa a cantar. Tem uma atmosfera de conto de fadas que a Disney constrói como ninguém. Funciona para qualquer idade, do bebê até a avó que nunca assistiu o filme, mas vai sair cantarolando. O Frozen pode ter esperas bem longas, especialmente no meio da tarde. E se você não tem light lane, tente chegar o mais cedo possível nessa área do World Showcase. China. O pavilhão da China é um dos mais belos arquitetonicamente no World Showcase, com réplicas de templos e jardins que parecem transportar você para um lugar completamente diferente. A atração aqui é o Reflections of China, um filme em tela 360 graus que mostra as paisagens e a cultura do país. O formato é diferente, você fica em pé no centro de uma sala circular, com a tela envolvendo você por todos os lados, e dura cerca de 15 minutos. Sendo bem sincero, não é uma atração que vai deixar as crianças saltando de alegria, mas os adultos que gostam de viagem, cultura e imagens bonitas vão genuinamente apreciar. A fila é mínima na maioria dos dias e muita gente nem sabe que existe. Alemanha e Itália. Esses dois pavilhões não têm atrações ou ride com filmes, mas tem duas coisas que tornam a visita muito agradável: comida boa e cenário bonito. A Alemanha tem uma das melhores cervejarias do parque inteiro, com uma seleção de cervejas artesanais e comidas que combinam com elas. O visual do pavilhão imita uma aldeia da Bavária, com tanta atenção aos detalhes que você questiona se não foi parar na Europa por engano. A Itália é visualmente de encher os olhos. Tem réplicas da Praça de São Marcos da Veneza, com aquela arquitetura veneziana característica que transforma qualquer foto em cartão postal. E um dos melhores pontos do Epcot para foto em família, sem precisar correr para nenhuma atração ou pegar nenhuma fila. Aproveite para respirar, sentar numa mesinha, tomar água e comer uma comida muito boa. Estados Unidos. No centro geográfico do World Showcase fica o pavilhão dos próprios anfitriões, os Estados Unidos. E dentro dele está uma das experiências mais subestimadas e mais bem feitas do Walt Disney World inteiro. O American Adventure é um show de 29 minutos, com animatrônicos do Benjamin Franklin e Mark Twain, dois dos personagens históricos mais importantes do país, guiando você por uma jornada pela história dos Estados Unidos, da chegada dos primeiros colonizadores até os movimentos sociais do século XX, passando por guerras, depressão, pela corrida espacial e muito mais.
A produção técnica é impressionante e pouquíssimas pessoas vão assistir porque acham que vai ser uma aula de história entediante. E na verdade é, né? Mas ela tem humor, tem emoção genuína e tem passagens que tocam qualquer pessoa independente da nacionalidade. Os adultos saem surpresos com o quanto gostaram e as crianças eu te garanto que vão odiar. A fila, como se era de imaginar, é quase inexistente. Japão. O pavilhão do Japão é um dos mais completos e mais bem realizados do World Showcase. Tem jardins tranquilos, lojas com produtos japoneses importados de verdade, não esses souvenirs genéricos que você vê em qualquer loja de aeroporto. E uma das atrações culturais mais memoráveis do parque, os Matsuriza Drummers. Os Matsuriza Drummers são um grupo de percussionistas que se apresentam em horários variados ao longo do dia numa plataforma externa do pavilhão. E quando digo memoráveis, estou sendo objetivo. É impossível ficar indiferente ao show de tambores taiko ao vivo, com essa qualidade e essa energia. As crianças ficam pulando, se divertindo, e os adultos começam a bater o pé sem nem perceber. Marrocos. O pavilhão de Marrocos é um dos mais imersivos e um dos mais diferentes de todo o World Showcase. A arquitetura é linda, com ruelas estreitas, arcos ornamentais e azulejos que foram feitos por artesãos marroquinos de verdade, contratados pela Disney especificamente para a construção do pavilhão. É uma das poucas coisas no Walt Disney World que você olha e pensa, isso não parece um parque temático, parece um lugar de verdade. Não tem atração aqui, mas é um dos melhores pontos para simplesmente passear, explorar, entrar em lojas que tem tapetes, lanternas e objetos de decorações genuinamente artesanais. E claro, comer algo diferente. Os restaurantes marroquinos do pavilhão têm uma qualidade acima da média. França. O pavilhão da França é um dos mais movimentados e mais complexos do World Showcase e vai dar muito trabalho bom para toda a família. A atração principal é o Remis Ratatouille Adventure, que reabriu em novembro de 2025 e a premissa é genial. Você é reduzido ao tamanho de um rato e corre pela cozinha do restaurante do chefe Gusteau. Os cenários são construídos em escala aumentada para que tudo pareça imenso e o efeito é muito divertido. Armários gigantes, garfos enormes e cheiros de comida chegando de todos os lados. Não tem susto, não tem restrição de altura. É a atração mais acessível para todas as idades dentro do World Showcase e uma das favoritas das crianças pequenas. E a fila costuma ser um pouco longa, então se você não tem o Light Lane, prepara para pegar um pouco de fila. Ainda na França, dentro do Palais du Cinéma, não tem o sotaque francês. Acontecem duas experiências que se alternam. Impressions of France, um filme contemplativo sobre as paisagens e cultura francesa, e o Beauty and the Beast Sing Along, onde você assiste um curta musical da Bela e a Fera e canta junto com os personagens. Esse segundo é especialmente divertido para quem tem criança, que sabe as músicas de cor. E sejamos honestos, todo mundo sabe, né? O ambiente tem um bom humor que conquista os adultos também. Reino Unido. O pavilhão do Reino Unido tem aquela atmosfera de pub inglês autêntico, jardins no estilo britânico e uma das melhores lojas de produtos britânicos que você vai encontrar fora da própria Inglaterra. Biscoitos, chá, chocolates, roupas, é o tipo de loja que você entra para olhar e sai com uma sacola cheia de coisas que você nem planejava. Ela não tem atração, mas é um pavilhão muito agradável para uma pausa, um lanche e aquela foto em frente à cabine telefônica vermelha que todo mundo vai pedir. Canadá. O Canadá fica no final do loop e fecha o World Showcase. E tem uma atração que é um filme numa tela 360 graus, que leva você pelas paisagens espetaculares do país, das montanhas rochosas até as florestas do Atlântico, passando por cidades vibrantes como Montreal e Vancouver. O formato é exatamente o mesmo do Reflections of China. Você fica em pé num centro com uma sala circular, com a tela envolvendo você por todos os lados. Dura cerca de 14 minutos e tem fila mínima, na maioria dos dias. É uma excelente opção de descanso com visuais impressionantes, especialmente no fim do dia quando você já passou horas caminhando. O Epcot é surpreendentemente um parque que tem muitos personagens. E o que torna isso especial é que cada personagem está no pavilhão correspondente, o que cria um contexto muito mais imersivo do que uma fila genérica, né? E eu vou passar por todos, do começo ao fim. Logo na entrada, perto do Spaceship Earth, você pode encontrar o Pluto, e é um dos primeiros encontros do dia, para quem chega cedo. E a fila costuma ser curta, antes do movimento do parque aumentar. No World Discovery, entre a Guardians e o Mission Space, fica o Star-Lord, ou o Senhor das Estrelas. E é um encontro diferente de tudo no parque, ele é um personagem falante, então a conversa é parte da experiência. Para crianças e adultos fãs do universo Marvel é simplesmente imperdível. No World Celebration eu já falei do Mickey and Friends, mas é sempre bom lembrar, né? E no pavilhão da imaginação você encontra o Figment, o dragãozinho roxo mascote do Epcot, um dos personagens mais queridos do parque, e que tem fila própria e cartão de autógrafo exclusivo. No World Nature, ao lado do Journey of Water, a Moana encontra os visitantes. A fila pode ser cortada antes do horário previsto, nos dias mais movimentados, então chegue com antecedência se você quiser garantir. Aí começa o World Showcase, e aqui eu vou te contar, tem muito personagem. No México, por exemplo, tem o Pato Donald, que está caracterizado como um dos três cavalheiros, com poncho e chapéu. Um encontro diferente e muito bonitinho, com fila bem menor que os encontros tradicionais. Na Noruega, a Anna e a Elsa estão juntas, e esse é o único lugar em todo o Disney World que você encontra as duas ao mesmo tempo. Para famílias fãs de Frozen, a parada é obrigatória. Na China, você encontra Mulan, que recebe os visitantes no jardim ao redor do templo, e é um encontro mais tranquilo, geralmente no período da manhã
manhã até o início da tarde. Na Alemanha, a Branca de Neve aparece perto do seu poço de desejos, e é uma das fotos mais clássicas do World Showcase. A cenografia do pavilhão alemão combina muito bem com o visual dela. Em Marrocos você encontra Jasmine, e ela conversa bastante, e a fila tende a ser mais rápida que a de outras princesas. Na França você tem dois encontros. A Bela aparece na beira da água na entrada do pavilhão, com vestido azul de aldeia, e um pouco mais à frente a Aurora está lá. Os dois encontros acontecem no mesmo pavilhão, então vale planejar os dois de uma vez só. Entre a França e o Reino Unido você encontra a Daisy Duck, que recebe os visitantes. É um dos encontros menos conhecidos e por isso tem uma das menores filas do parque. No Reino Unido você tem dois encontros em um só pavilhão. Você consegue encontrar o ursinho Pooh, e perto da loja de chás você ainda encontra Alice no País das Maravilhas, que é um dos mais populares do parque inteiro. Ela conversa, tem humor e a fila costuma ser longa mesmo. Se for um objetivo da família, vai direto pra lá, hein? Mas eu vou te falar, se a ideia é combinar comida com personagem, o Epcot também tem essa opção. Ou melhor, o Epcot tem duas opções que entregam exatamente isso, mas que precisam de reserva com bastante antecedência. O Arquetos Royal Banquet Hall na Noruega é o jantar das princesas. Durante a refeição você encontra Cinderela, Aurora, Branca de Neve, Ariel e Bela, e elas circulam pelas mesas, então você não sai do lugar. Para quem tem criança apaixonada por princesas, é uma das experiências mais memoráveis de toda a viagem. Também temos o Garden Grill, que é um restaurante que você come e vai passando por cenas internas do Living with the Land. Mickey, Pluto, Tico e Teco circulam pelas mesas durante a refeição, e é um ambiente mais casual, perfeito para crianças menores. Mas fique atento porque os dois precisam de reserva antecipada, e faça com a maior antecedência possível porque os dois lotam, não se engane. E ó, guarda a sua energia pro fim da noite. Isso não é uma sugestão, é uma instrução. O Luminous The Symphony of Us é perfeito para quem tem bebê, para quem tem avó e que não quer mais susto nenhum, ou qualquer pessoa que quer sentar e respirar por alguns minutos. E acontece sobre o lago do World Showcase. Ele combina fogos de artifício, projeções de luz, jatos de fogo, fontes sincronizadas e lasers coloridos numa experiência que é quase 360 graus. A trilha sonora mistura músicas originais, escritas só para esse show, com clássicos da Disney que você já conhece de cor. E o resultado é uma emoção que pega todo mundo de surpresa, especialmente quem chegou achando que era só mais um show de fogos. Ele dura cerca de 18 minutos e é visualmente espetacular de qualquer ponto perto do lago. Não existe uma posição errada para assistir, você vê de qualquer trecho à beira da água. Mas ó, vou te falar, chegue com 30 minutos de antecedência, viu? O espaço à beira da água enche muito rápido, especialmente na época de verão. Antes do encerramento, deixa eu montar para você um mapa para você sair com isso pronto na sua cabeça. O Epcot tem 4 atrações que concentram a maioria dos visitantes durante o dia de parque. Você já deve imaginar quais são, né? Guardiões da Galáxia, Test Track, Frozen e Remy. E essas 4 são o seu norte estratégico. O dia inteiro vai girar em torno de como e quando você conseguir fazer essas atrações. A lógica mais inteligente é você terminar toda a parte de baixo do Epcot já pela manhã. Ou seja, World Discovery, World Nature e World Celebration. Isso antes de entrar no World Showcase, que são os pavilhões. Isso significa na prática, Guardiões em primeiro, sem desvio, direto pra lá. Depois, Test Track e Mission Space. Após isso, você pode ir por Soaring. Após Soaring, Nemo e Figment. Você pode encaixar também o Short Film Festival e o Spaceship Earth. Quem sabe até uma foto com o Pluto. Mas acho que vocês pegaram a ideia, né? Limpar toda essa parte de baixo primeiro e depois aproveitar os países. Quando você for pros países, comece pelo México, que é a primeira no sentido anti-horário. E vá seguindo o loop com calma, fica tranquilo. Nesse ponto do dia já vai ter muita fila no Frozen e no Remy. Então tenha em mente que você vai pegar um pouquinho de fila se você não tiver uma Light Lane. Mas ao contrário das atrações da parte de baixo do Epcot, essa parte de países foi feita para aproveitar com calma. Então mesmo que tenha fila nessas duas atrações, você consegue tranquilamente aproveitar e explorar os países. Pode confiar em mim, reserva o final da tarde para você encontrar personagens, aproveitar comidas do mundo inteiro e ir em algumas atrações. E não se esqueça, guarde energia pro show final do Epcot. Olha, o Epcot parece simples no papel, mas no dia a dia de parque tem muita coisa que você não consegue prever. Shows com horários específicos, encontros com personagens que mudam sem aviso prévio, filas que explodem do nada, crianças que não querem entrar na atração ou que querem repetir o Frozen só mais uma vez. E se você quiser alguém que conhece o parque por dentro, em tempo real, pelo WhatsApp, avisando o momento certo de ir pra atração, te avisando quais personagens você vai encontrar, agendando sua Light Lane e agendando seu restaurante e, claro, ajustando o roteiro ideal no dia pra sua família. Então é só falar com a gente, clica no link aqui abaixo na descrição. O serviço de guia online da Turismo na Flórida funciona e funciona muito. Você manda mensagem e a gente te responde na hora, em tempo real. O número tá aqui na descrição, não perde tempo, não vai no parque sem o guia, você vai se arrepender, eu te garanto. Então é isso, pessoal, o Epcot de forma completa, da Guardiões até o Luminous, passando pelos 11 países e sem deixar nada de fora. Se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha para sua família. Se você conhece alguém que acha que o Epcot é chato, manda esse vídeo para ele e me conta a reação depois. Um abraço, boa viagem e nós nos vemos nas filas.